Graça e paz, irmãos, que é sempre uma alegria, um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. E desta feita eu quero compartilhar um texto que está no segundo livro de Samuel, no capítulo 23, versículos de 20 até 23. Esse texto nos fala sobre um homem chamado Benaia. Benaia, filho de Joiada, ele era um homem valente, era um homem de grandes obras, e o texto diz que ele feriu a 2 dos filhos de Moabe, ele também feriu um egípcio que era de estatura elevada e que tinha uma grande lança em suas mãos. Também ele entrou na cova e feriu e matou um leão. Essas são as grandes obras e outras mais realizadas por este homem. E eu quero, nesta mensagem, mostrar a história deste valente. A Bíblia fala a respeito de alguns valentes de Davi. E Benaia está contado entre os valentes de Davi. Quem eram esses valentes? Eram homens, soldados, que tinham realizado grandes feitos, que tinham ido para a peleja, para a guerra e venceram muitas batalhas e por isso se tornaram valentes de Davi. O interessante deste homem, deste soldado, é que ele é filho de um sacerdote. A palavra diz que ele é filho de Joiadas e Joiadas era um sacerdote. Por algum motivo ou por uma mera escolha, ao invés de exercer o ministério sacerdotal, Benaia, ele decide ser um guerreiro, ele decide ir para a luta, para as batalhas. A palavra também diz que Benaia ele foi constituído como um supremo general do exército de Israel. E aqui eu quero falar sobre esses grandes feitos, mas a mensagem ela tem como tema o pior inimigo, o pior lugar e a pior das circunstâncias. O pior inimigo, aqui o texto diz que este homem Benaia, ele venceu os 2 filhos de Moabe, e esses filhos eram considerados dentro daquela tribo, daquele povo, heróis de guerra. E Benaia venceu os 2 sozinho. Benaia também venceu um egípcio. E diz aqui o texto e também os historiadores que este homem egípcio, ele tinha 2,25 metros de altura. E não é bastante alto, mas não é difícil de encontrarmos hoje aí nos times de basquete da NBA, alguns atletas que chegam ou a essa estatura ou muito perto dessa estatura. Este homem egípcio, ele era de alta estatura e ele também manejava muito bem uma lança, então ele era um grande soldado. Mas Benaia o venceu, e o venceu apenas com um cajado. O cajado era um instrumento de pau, de madeira, usada pelos pastores para afugentar os lobos quando vinham atacar as suas ovelhas. Então Benaia venceu também este egípcio. Mas a grande batalha de Benaia foi contra um leão. E este leão, ao se deparar com Benaia, ele tentou fugir e caiu numa cova. Quando nós lemos o texto de modo bastante criterioso, nós vamos perceber que foi o leão quem caiu na cova. E a palavra diz que Benaia desceu à cova aonde estava o leão e o derrotou. Então, o leão pesa cerca de 200 quilos. Ele é o maior de todos os felinos. Ele é considerado o rei da selva, o animal que está no topo da cadeia dos predadores. Então, o maior de todos os inimigos foi vencido por Benaia.
ele lutou contra 2 soldados moabitas e os venceu. Lutou contra o egípcio e o venceu. E lutou contra um leão em uma cova e ele também venceu o leão. Então, o pior dos seus inimigos, ele venceu. É claro que nós precisamos fazer esta aplicação para os nossos dias, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Nós não lutamos mais contra pessoas. Nós lutamos contra o inimigo das nossas almas e nós lutamos também contra alguns inimigos que nós chamamos de inimigos metafísicos. Então, às vezes, a procrastinação pode ser um inimigo com o qual nós precisamos lutar, a falta de ânimo, a falta de fé, a falta de coragem pode se tornar inimigos. E talvez o principal deles seja nós mesmos. E precisamos lutar contra o nosso pior inimigo e derrotá-lo. Ainda o pior dos lugares foi esta a batalha que Benaia enfrentou. Por que o pior dos lugares? Porque geralmente um soldado ou um general, ele no seu plano estratégico, ele vai buscar os melhores lugares, os lugares mais estratégicos para que ele tenha grande possibilidade de vitória. Então, armam emboscadas, procuram lugares altos para que possa vencer os seus adversários. E no caso de Benaia, ele vai lutar contra o leão dentro de uma cova. Então, o pior dos lugares. Dentro de uma cova não existe rota de fuga, não existe iluminação. Então, era, na verdade, o pior dos lugares. Mas ele enfrentou o pior dos seus inimigos no pior dos lugares. E ele conseguiu ali vencer aquela batalha. E também Benaia, ele vai enfrentar o pior dos inimigos no pior lugar, no momento em que ele está na pior das circunstâncias. Como assim, pastor? Eu respondo. A palavra diz que ele lutou contra este leão em tempos de neve. O texto de 2 Samuel, capítulo 23, versículos de 20 a 23, vai falar que ele lutou contra o leão num tempo em que havia muita neve, ou seja, o frio era extremamente intenso. O meu pastor Pedro Mendes, ele diz que ministério não é circunstancial, ou seja, eu não estou no ministério em virtude de circunstâncias favoráveis. Porque na vida nós vamos ter bons e maus momentos, momentos adversos. E a nossa jornada, a nossa vida, o nosso ministério, aquilo que eu estou realizando para Deus na sua obra, não pode ser circunstancial. No caso aqui de Benaia, ele está enfrentando o pior dos seus inimigos, no pior lugar e na pior circunstância, porque ele estava num tempo em que havia muita neve e o frio era intenso. Então, nós precisamos compreender que Deus nos chamou para sermos vencedores, para vencer os nossos inimigos, vencer a nós mesmos. E quando assim nós o fizermos, nós receberemos da parte de Deus a recompensa. Quando Davi recebe o currículo de Benaia, e lá no currículo de Benaia está escrito que ele derrotou um leão, Davi falou: este é o cara. Porque Davi também venceu um leão. Então Davi coloca este homem para ser o seu guarda pessoal, o guarda pessoal do rei. Nós precisamos nos mostrar valentes
e corajosos, vencendo as nossas circunstâncias, as nossas adversidades, para que o Senhor confie em nós os seus bens, confie o ministério, confie coisas grandes para que nós realizemos. Amém? Portanto, podemos vencer o pior dos nossos inimigos no pior lugar e na pior circunstâncias, porque Deus está conosco. Que Deus possa te abençoar poderosamente e, como sempre nós estamos dizendo, deixe o seu like, compartilha este vídeo para que nós possamos alcançar muitas pessoas. Ativa o sininho e tudo mais.